Graças a Deus. Boa noite. A palavra de Deus, ela diz que quando os reis eles iam para a guerra, mas antes buscavam a face do Senhor, a primeira coisa que eles faziam antes de entrar na guerra era buscar a presença do Senhor. E algumas das orações registradas no livro santo mostra que eles engrandeciam muito o nome de Deus, porque eles estavam transferindo toda a confiança e dizendo: Senhor, o Senhor é grande e por causa dessa grandeza eu posso vencer uma guerra. Uma das orações mais bonitas, que diz que o rei chega diante do Senhor e diz: olha, eu não tenho força, não sei o que fazer, mas a minha confiança, os meus olhos estão em ti. Então vamos buscar essa grandeza de Deus agora, exaltando Ele, adorando ao Senhor, reconhecendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Exaltado, bendito, grande, poderoso é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória de Deus. A presença de Deus neste lugar, a presença do Senhor, ela se torna abundante quanto mais você buscar, mais você vai encontrar a presença dele.
casa em ordem. E a primeira casa que deve ser colocada em ordem, irmãos, é a nossa vida. E às vezes nós desejamos a mudança de muita gente. A gente implica em querer, né, que as pessoas sejam transformadas. E isso é bom, né? Sinal de que você se preocupa com alguém, quer ver a pessoa bem. Mas às vezes nós ainda não mudamos o suficiente para provocar em alguém o desejo de mudança. É sobre isso que aqui em Isaías capítulo 38, é uma mensagem bem conhecida. Nós vamos pegar alguns trechos aqui dessa palavra e trazer para nós, no sentido de organizar a nossa vida, de organizar a nossa casa. Diz assim, doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Versículo 1 em diante. Naqueles dias, que dias são esses? Se nós voltarmos, não precisa ter sua vida, tá? Se nós voltarmos lá em 2º livro de Crônicas, capítulo 29, capítulo 30, nós vamos ver a história do rei Ezequias. Um rei que pegou um reinado falido, né? Logo eu cheguei aqui na igreja já vim trazendo essa palavra. Pegou um reinado falido, mas ele foi buscar a Deus. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa de Deus, começou a reparar as portas. Ou seja, ele começou a colocar as coisas no lugar e Deus em primeiro lugar. E aí Deus abençoou Ezequias muitíssimo. Ele abençoou tanto que os inimigos vinham e traziam presentes para ele. Ele era próspero, era protegido. Só que no momento em que estava tudo dando certo, né? Por isso que diz aqui naqueles dias bons, dias de prosperidade, o coração do rei começou a se inclinar para caminhar fora da presença de Deus. Irmãos, não entenda isso como um pecado, tá? Mas entenda que é um momento que muitas vezes o ser humano, quando começa a tudo dar muito bem na vida dele, ele tende a se esquecer um pouco de Deus. Verdade é que quando as coisas estão bem, o ser humano não busca Deus com tanta intensidade quando as coisas estão um pouco mais difíceis. Não deveria ser dessa forma, né? Mas infelizmente a tendência do ser humano é essa. E o rei Ezequias foi um desses. Estava sendo tão abençoado que por um momento ele esqueceu do abençoador. Ele ficou tão, maravilhado com as bênçãos que por um instante o coração dele se inclinou para o orgulho. Diz a Bíblia que ele não correspondeu a todos os benefícios que Deus tinha feito para ele. E aqui fica um alerta para nós que talvez em algum momento, talvez não por causa de bênçãos, mas às vezes por causa de alguma situação, o nosso coração talvez se inclinou a se afastar um pouco de Deus. A gente tem que olhar para dentro de nós, irmãos, e começar a ver o que está fora do lugar. Porque nós temos tudo para vencer, né? Domingo eu até falei que a gente não tem que temer o inferno, porque a gente não teme quem está derrotado, né? Então a gente não tem que temer o diabo. Por quê? Porque ele já é um derrotado. A Bíblia diz que no ungido do Senhor maligno não toca. Então o diabo não pode diretamente chegar, tocar você, fazer qualquer coisa na sua vida, a não ser que o seu coração esteja inclinado fora da vontade de Deus. Aí sim, através do medo, de uma dúvida, ele começa a ter acesso na sua vida, como teve acesso na vida de Jó. Porque o Jó, ele era um homem exemplar, mas ele guardava o medo dentro do coração dele. Foi a única porta que o diabo precisou para entrar e fazer tudo aquilo que fez na vida dele. Precisava ter acontecido daquela forma? Não precisava, porque Jó era abençoado. Mas a partir do momento, mesmo na bênção de Deus, o Jó começou a cultivar o medo, abriu-se uma portinhola, eu falo, uma brechinha, e o diabo teve acesso. E aí fez aquele arraso que a gente sabe. Mas diretamente na vida do Jó, o diabo não pôde tocar, porque ele era ungido do Senhor. Então nós temos que ter esse entendimento aqui, que diretamente o diabo não pode nos tocar. Mas através de um medo, de uma dúvida, de um afastamento, de um esfriamento, de um nervoso ou de uma fascinação, a pessoa fica fascinada,
se apaixona e acaba se distanciando da presença de Deus. Então é esse cuidado que eu quero tratar aqui com você hoje. E diz assim, ó: e naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagina o susto que o rei tomou. Foi buscar ali o homem de Deus, né? O profeta veio, representava o próprio Deus na face da terra. E aí ele esperava uma notícia boa e de repente, né, Deus dá esse sacudão nele. O Isaías fala lá para o rei: vai deixar tudo em ordem, porque ele vai morrer, não vai viver mais não. Eu acho que a vontade de Deus, irmãos, desde o princípio, não era matar o rei, né? Pelo contrário, é que ele despertasse, porque ainda dependia todo o reinado, né, do posicionamento dele. E é isso que eu quero que você entenda. Que às vezes, irmãos, Deus permite que a gente tome sustos assim, né? Deus vai colocar doença em você, vai colocar um espírito de enfermidade, né? Vai permitir que o diabo entre na sua casa, faça o que quiser, só para chamar a sua atenção. Não. Mas às vezes a permissão ela vem. Porque às vezes somente com um sacudão a pessoa acorda para a vida. Há casos que um alerta, uma palavra, a pessoa já desperta. Mas tem casos, irmãos, que infelizmente a pessoa tem que passar um estreito. Lembra do filho pródigo? Ele tinha tudo dentro de casa. Tinha boa roupa, boa comida, um bom posicionamento financeiro, dormia nas melhores camas, mas no dia que ele decidiu que queria o que era dele e saiu pelo mundo, de que forma que ele voltou? Todo envergonhado, né? Desejando comer até as bolotas que eram dadas aos porcos. E aí ele lembrou: poxa, até os trabalhadores na casa do meu pai têm o melhor, e eu aqui padecendo necessidade, vou voltar para lá. Então, às vezes é necessário que a pessoa passe o estreito. Não é o plano inicial de Deus, mas às vezes, para não perder a alma da pessoa, às vezes uma parte da vida precisa perecer, para que ela entenda e colocar as coisas no lugar. Às vezes você fala: pastor, eu não entendo que eu estou passando uma situação difícil e apertada, porque Deus está requerendo mais de você, que através de você uma vida pode ser abençoada. No caso do rei aqui, ele tinha um reinado todinho que dependia dele. Se ele perecesse nessas condições aqui, que veio essa palavra talvez um pouco pesada, rude, assustadora, a cidade estava debaixo de ameaça, porque havia um rei muito poderoso chamado Senaqueribe, que já tinha enviado cartas para o rei Ezequias, ameaçando que ia tomar tudo dele. Se o rei não se posiciona naquele momento, ia todo mundo perecer, irmãos. Então Deus falou: eu vou dar um sacudão para ver se ele acorda. O mesmo aconteceu com Abraão. Abraão ficou tão feliz que Deus deu filho para ele, né? Imagina Abraão todo bobo, né? Não podia ter filhos. Aí nasce o Isaac. Aí Isaquinho para cá, Isaquinho para cá. As obrigações dele com Deus ele esqueceu. Ele ficou tão empolgado, né, com aquele neném, com aquele menino bonito, que eu imagino que devia ser um menino bonito, que a Bíblia fala que a mãe dele era muito formosa. Então eu acho que é impossível essa criança feia, né? Essa é uma criança muito bonita que chamava a atenção, despertava inveja nas pessoas. Imagina ele: esse aqui é meu filho, né? Quando essa criança, esse aqui é meu filho. É o orgulho do papai, tá? Ele esqueceu de Deus. Aí Deus falou: Abraão, pega o menino, sobe no monte, você vai oferecer ele para mim. Imagina o susto que Abraão tomou. Mas você acha que Deus ia tomar o menino? Claro que não. Se foi Deus que deu, por que Deus ia tomar? Mas às vezes precisa de dar um sacudão. Tem quando a pessoa não acorda, dá vontade de você pegar ele, acorda! Está tudo caindo, está tudo perecendo, você está aí estatalado, a pessoa fica assustada. Então, às
às vezes, irmãos, Deus nos dá esse despertamento através de um momento difícil, para que você recupere a sua força espiritual e vença aquilo que de alguma forma entrou na sua vida para tentar te vencer. Pode ser um desânimo, pode ser aqui, igual no caso dele, né, um espírito de enfermidade. No caso de Abraão, um susto, né? Ai, mas isso aqui. Não, Deus deu a promessa. Como é que Deus ia matar o menino? E Abraão foi, obedeceu e acordou para vir. Abraão, você foi chamado para obedecer. Anda na minha presença e seja o quê? Perfeito. Então, às vezes, irmãos, na correria do dia a dia, a gente está esquecendo de Deus. A gente está colocando outras coisas em primeiro lugar. O desejo das bênçãos em primeiro lugar. Ai, Deus abre a porta para mim. Deus me ajuda disso. Ah, Deus aquilo. Mas como está a nossa comunhão com Deus? Que força e que fé que estamos tendo para ver Deus abençoar? Às vezes nosso coração se inclina por um desânimo, por uma dúvida, por medo, por uma tristeza. Então ele continua dizendo aqui no versículo 2: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Eu sempre falo que esse virar o rosto para a parede, é não olhar mais nada, irmãos. Imagina que a gente olha para a parede, eu não vejo nada que está aqui atrás, eu só vejo o que está na frente. E esse virar para a parede, eu entendo que o rei, ele olhou para dentro de si e fez uma análise. Poxa, eu comecei tão bem. Comecei com Deus. Deus abençoou. Eu abri as portas da casa de Deus, voltei a fazer os cultos. Até os cultos tinham parado, irmão. Você imagina só, um povo que era de Deus, que não servia a Deus. E eu acho que ele começou a lembrar de tudo. Lá no início da caminhada dele com Deus, quando ele assumiu o culto, ele começou a lembrar de tudo. Irmãos, quantos cultos a gente não ofereceu a Deus com o coração aberto? E às vezes, por causa de um problema, o coração se fechou, a tristeza invadiu, o medo, a dúvida. Verdade é, irmãos, que em algum momento da nossa vida a gente foi mais forte do que está sendo agora. Em algum momento a gente se cansou, a gente parou. E ele olhou para a parede e ele fez o quê? Orou ao Senhor, começou a falar com Deus. Irmãos, imagina quanto tempo que Ezequias não falava com Deus. Imagina quanto tempo ele não frequentava o culto. Está tudo dando certo. Está tudo a mil maravilhas. Tudo prosperando. O inimigo está até trazendo presente aqui para mim. Como dizer, não dá nada não. Não dá nada não. A conta chega. E aí o versículo 3, olha a oração que ele faz. E disse: Ah, Senhor. Ele estava suspirando. Ai, Senhor, lembra-te. O próprio rei tinha esquecido. Deus não se esquece de nada. Amém? Deus não se esquece já, mas ele tinha esquecido. Ah, Senhor, lembra-te. Eu peço de que andei diante de ti em verdade. Ou seja, o rei começou a entender: Senhor, minha vida agora tem nada a ver com a verdade que eu aprendi na tua presença. Nada. Andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. Senhor, meu coração se inclinou. Mas 2 Crônicas fala que o coração dele se inclinou para o orgulho. É como se ele tivesse realizado aquilo tudo. As mudanças benéficas que aconteceram no reino, é como se fosse ele. Isso às vezes acontece com a gente, com nós pastores também. Você viu lá o que eu fiz na igreja? Viu lá quantas pessoas eu levei para a igreja? Viu lá quanta coisa que mudou? Mas na verdade sempre foi Deus, irmãos, que nos deu a capacidade e a condição. Mas às vezes a gente se enche de um orgulho santo, Quando eu falo pastores, falo membros também. Às vezes o membro fala: pastora, eu trouxe tantas pessoas para a igreja, Mas ela não fala isso, às vezes com aquela vontade
ver o reino crescer, mas às vezes já tem uma pintinha de orgulho, né? Porque viu, eu trouxe. Ou às vezes quando vai ofertar a casa de Deus, não é o caso aqui, graças a Deus, mas eu já presenciei caso, não, da pessoa, acho que você tem um envelope aqui, da pessoa fazer questão de escrever grandão aqui o valor da oferta, e antes de entregar fazer assim, ó, aqui a minha oferta, era a maior de todas, poderia ser financeiramente a maior, mas será que diante de Deus foi bem recebido? Será que Deus se alegrou com o montante ou a forma que foi entregue? Você acha que Deus se alegra? Mas às vezes nós nos enchemos de orgulho, né? Eu fiz, eu falei, nossa, se fulano nós tem o que tem, foi porque eu dei. Às vezes nós fazemos isso dentro da nossa casa. Às vezes os membros da nossa família, eu estava abrindo o culto na segunda-feira, lá na sede de Vitória, eu estava falando sobre João capítulo 1, e diz que os filhos das trevas, né, as pessoas do mundo, elas estão ansiosas pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a alma delas está tão desejosa de ver os filhos de Deus brilhando, porque estão todo mundo perdido e precisa de um farol para guiar, precisa de um exemplo para seguir. Só que o brilho dos filhos de Deus está como? Hoje em dia não sabe quem serve a Deus, quem não serve. Porque dentro da igreja é uma coisa, dentro de casa é outra. Dentro da igreja, glória a Deus, coroinho e tudo mais. Às vezes dentro de casa é uma xingação. Às vezes um espraguejamento. Eu já vi casos. A pessoa fala, pastor, não vem para a igreja, porque se é para ser crente igual fulano, eu não quero. Prefiro ficar sujo. Então, às vezes, irmão, nós estamos cobrando muito e nós mesmos não estamos fazendo. Isso aqui é muito sério. E ele começa a dizer: ah, Senhor, lembra-te, estamos no versículo 3, tá? Lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. E eu fiz, ou seja, não estava fazendo mais, né? Fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias o quê? Muitíssimo. O choro aqui, irmãos, não é lágrimas de crocodilo não, tá? Mas aquele choro de: Senhor, eu não fiz o que deveria ter feito. Eu não falei como deveria ter falado. Eu fechei a porta enquanto eu deveria ter mantido ela aberta. Ele recobrou a consciência, irmãos. Assim como foi Abraão, assim como foi Jó. Jó, no final do capítulo 42, né, no início, perdão, do capítulo 42, né, o Jó, ele fala: antes eu te conhecia, Deus, de ouvir falar. A maioria de nós, irmãos, só conhece Deus de ouvir falar, mas ainda não tivemos aquele encontro verdadeiro com Ele, aquele momento de intimidade, de reconhecer que realmente é Deus ali. A gente está porque estão falando de Deus, eu estou seguindo o fluxo, mas eu não vi Deus. Sei que Ele existe, mas ainda não tive meu encontro com Ele. Porque o encontro com o Salvador, irmãos, muda a vida da pessoa. Mas não precisa de ninguém falar com ele: ó, deixa de fazer, começa a andar certo. O encontro com Deus, o encontro com Jesus já faz isso. Sem precisar de palavra alguma. Lembra do Zaqueu? O Zaqueu era cobrador de quê? Não era de impostos? O povo gostava dele? Não. Porque provavelmente ele pegava mais do que devia. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, todo mundo fica: nossa, Jesus vai jantar na casa daquele pecador, daquele ladrão, né? E ele fala assim: Senhor, né? Jesus falou: hoje me convém entrar na sua casa, vou lá, vou jantar, vou ter um momento de intimidade com a sua família. Ele fala assim: eu vou devolver tudo que eu peguei, que não era meu. Jesus pediu isso para ele? Não. Jesus só disse que ia entrar na casa dele. Mas você vê que a intimidade, o Espírito Santo, quando entra, move tanto o nosso coração que a gente mesmo reconhece. E
E às vezes a gente tem que reconhecer que a gente já errou com alguém. Que em algum momento da nossa vida nós falamos demais. Em algum momento da nossa vida a gente ouviu demais e guardou dentro do coração. E a gente tem que limpar isso. Né? Aí o Jó fala: antes eu só conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E o que aconteceu na vida do Jó depois disso? Jó foi abençoado no dobro. Tudo quanto dantes possui. Mas eu estou aqui para te falar que vai chegar um carregamento de bênçãos. Não, porque isso aí já é fruto de uma vida com Deus. A Bíblia diz que antes da gente abrir a nossa boca para pedir algo, Ele sabe o que a gente necessita. É esse nível de intimidade que eu quero que você tenha com Deus, de buscar só Ele, só o reino dele, e Ele vai te dizer o que fazer com relação ao seu casamento. Não vai precisar da pastora daí te falar nada. O próprio Espírito Santo vai te falar. Deus vai me usar para pregar, para te direcionar. Mas aí no momento que você tem você e Deus, igual o Ezequias teve, o Isaías direcionou ele. Ó, Deus mandou te dizer isso, mas eu não posso fazer nada por você. Talvez ele tivesse falado, né? Ô Isaías, você quer chegar do lado de Deus? Roga Deus por mim. Né? Você quer chegar de Deus, você quer representante dele. Mas Ezequias não pediu isso não. Ele mesmo foi buscar. Eu sei aonde eu preciso mudar. E aí o rei que estava sendo ameaçado, o rei recebeu a notícia ruim, ia acabar tudo que ele tinha conquistado. Aí ele, de repente, ele o quê? Recobra a consciência. Não, Senhor, eu preciso olhar para dentro de mim e falar: realmente eu dei uma pisada de bola, pisei em falso, eu errei. Porque sabe, irmãos, diante de Deus eu vou falar isso para você. É muito fácil a gente falar que alguém errou com a gente. A fulana errou comigo no passado. Mas muitas vezes a gente não reconhece que a gente também errou com alguém. A gente só quer, ó, fulano errou. A mulher está me tratando mal, o marido está me tratando mal, o filho está tratando mal. Mas muitas vezes, em algum momento, em alguma coisa, a gente também errou. O rei aqui errou com Deus. Errou com o povo dele. Né? E aí, o que acontece no versículo 4? Então, veio o que, igreja? A palavra do Senhor a Isaías, que foi o direcionador, amém? Dizendo, ou seja, vai vir a palavra de Deus. Deus vai usar a palavra para te confirmar o que você precisa fazer, recobrar seu ânimo, recobrar sua alegria, recobrar sua força, sua dignidade. Foi: vou colocar as coisas no lugar. E a casa vai ser uma bênção. Meu reinado vai ser uma bênção. Meu andar na rua não vai ser de cabeça baixa. Vou andar de cabeça erguida, porque Deus vai mudar tudo. Porque eu resolvi mudar. Amém? E aí ele diz aqui, ó, 5. Vai e diz a Ezequias: assim diz quem? O Senhor, o Deus de Davi teu pai. Não é que Davi era pai biológico do rei, não, tá? Mas era um exemplo a ser seguido, né? Era como se fosse um pai na fé. Versículo 5: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi o quê? A tua oração. Olha que coisa linda, irmãos. Deus é o Deus que ouve, mas também é o Deus que responde. Amém? A resposta está chegando para a gente aqui, ó. Olha aqui. Ouvi a tua oração e vi o quê? As tuas lágrimas. Sabe o que diz a palavra de Deus lá em Salmos, irmãos? Que Deus, Ele recolhe cada lágrima da gente e guarda no odre. Nem a sua lágrima Deus deixa se perder. Ele guarda tudinho. Porque é um Deus que te ama, é um Deus que te vê, é um Deus que te ouve. Mas se a gente tiver um coração inclinado para outras coisas, a gente não vê nada disso. Acho que é só lágrima que está caindo, né? Até o fio da nossa cabeça quando cai, só cai com a permissão de Deus. E Ele sabe quantos você tem na cabeça. Você não sabe, mas Deus sabe, né? Olhando ele para o irmão e diz: mas eu sou carequinha, mas tem só você. Né? Tem os fiozinhos que nascem.
Deus sabe de tudo, irmãos. Ele sabe de cada molécula nossa, sabe do nosso DNA, sabe do nosso respirar. Ele sabe o que você vai falar daqui a 5 minutos. Deus sabe o que você está pensando aí, ó, na hora que eu estou ministrando aqui para você. Deus sabe tudo, irmão. Então não tem como a gente usar máscara diante de Deus. Pelo contrário, é que a gente tem que abrir mesmo o coração. Senhor, pisei na bola. Senhor, falei no de vida. Senhor, guardei esses sentimentos amados, esse rancor. Senhor, não liberei perdão. Senhor, com isso eu não consigo receber o teu. Né? Tudo isso. Vi as tuas lágrimas. Final do versículo 5. E eis que acrescentarei aos teus dias o quê? 15 anos. Ele ia morrer. Não tinha mais jeito. Mas aquele homem comoveu o coração de Deus. E sabe o que comoveu o coração de Deus? Você sabe o que comove o coração de Deus para conosco? Verdade e sinceridade. Não precisa enfeitar nada para Deus. Deus sabe. Eu posso não saber. Como eu falo, né? Eu às vezes até evito de entrar nas intimidades dos irmãos, né? Para não saber muito da vida dos irmãos, para não dizer, a pastor está pegando que conhece a minha vida. Eu até evito. Mas Deus conhece tudo, irmãos. Sabe onde dói o calo quando você calça o sapato. Sabe das dores que você passou no passado, das lutas que você enfrenta no presente, mas também sabe da liberdade que Ele quer te dar para o futuro. Ele quer que você e a sua casa sirvam ao Senhor com alegria. A casa de Jó estava numa tristeza danada. A casa do Abraão estava numa tristeza danada. Abraão, você vai para onde com o menino, Abraão? Eu vou ali. Você acha que Abraão teve coragem de falar para Sara que ia matar o menino lá em cima? A Sara ia dar uns cavalos de vassoura dele. Mas ele tinha que cumprir o chamado dele para com Deus. Aqui também fica um outro alerta para a gente, irmãos. Tem coisa que ninguém precisa saber. É só você e Deus. Só você e Deus. Aqui, ó, o profeta nem soube o que o rei orou. Foi só Ezequias e Deus. Jó foi surpreendido por Deus com um redemoinho. Uma ventania. Quem diria que Deus ia estar ali? Mas falou: Senhor, me abomino no pó, e agora eu consigo te reconhecer. Tinha alguém com Jó? Não. Jó não tinha mais os filhos que haviam morrido. Já não tinha mais a sua riqueza que havia perdido. E a mulher dele sumiu. Abandona o seu Deus e morre. Jó nem mulher tinha mais. A Bíblia não fala que Jó casou de novo, tá, irmãos? Mas eu creio que Deus restaurou o coração da mulher de Jó. Eu creio piamente nisso. Senão Deus fala, Deus deu outra mulher para Jó, não. Deus fala, Deus deu outros filhos para ele. Lindíssimos. Mas não fala de outra mulher. Isso nos mostra que Deus pode restaurar o que a gente tem. Deus pode restaurar os membros da nossa família. Amém? A partir do momento que Deus restaura a nossa vida, que a gente restaura a nossa comunhão e intimidade com Deus, Deus, sem a gente pedir, Deus começa a restaurar tudo em volta. Em nenhum momento você vê na Bíblia Jó falando, Deus me dá outros filhos, já que o capeta matou aqueles. Você não vê Jó pedindo nada. Você não vê Jó falando, Senhor, me dá um anelzinho, já que acabou tudo, me dá uma ovelhinha, me dá um cabelinho, dá um jumentinho, Senhor. Jó não pede nada para Deus. Mas quando Jó colocou a vida dele em ordem, começou a orar por aqueles que perseguiam ele, como é que Deus fez? Mudou o cativeiro. Quando a gente se restaura, começa a interceder pelos nossos, nos muda o nosso cativeiro. Amém? Então vamos encerrar aí. Versículo 6. E livrar-te-ei das mãos da onde? Do rei da Síria, que é o maior inimigo de todos os tempos, a ti e a esta cidade.
e eu defenderei esta cidade. Meu irmão, Deus parte em sua defesa. Quando você está na intimidade, sem se preocupar com as bênçãos, Deus, o abençoador, começa a colocar tudo no lugar. Coloque seu coração na vontade de Deus. Começa a buscar com mais intensidade só Deus. Ah, pastor, vai ter que restaurar aqui, tem que curar ali, tem que fazer favor. Não se preocupe. Eu sempre falo, Deus é inteligente, irmãos. Palavra que Deus me deu segunda-feira. Você acha que Deus não é inteligente para falar de uma maneira que você consiga ouvir? Você acha que Deus não é inteligente para isso? Ele é inteligente, Deus. E você vai ouvir direitinho o que você precisa fazer. E quando você fizer, você vai ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Amém? Então vamos aplaudir Jesus. Então vamos colocar nossa casa em ordem, irmãos. Colocar tudo em ordem. Hoje nós oramos por nós. Amém? Próxima quarta-feira, mais um trecho da mensagem. Começando a colocar a casa em ordem. Você vai ver no final da campanha, muita coisa boa vai acontecer. Queridos, em nome de Jesus, coloque de pé agora. Vamos buscar a presença de Deus. E agora, irmãos, é um momento que você não tem que depender da oração no altar, tá? Pastor, o que é isso? Que você pode fazer a sua oração a Deus, mas também precisa gritar. Amém? Deus não é surdo. Lembra da Ana? Falando o tempo só mexendo os lábios. Aí o profeta olha para ela e diz: bêbada, mulher. Não tem amargura no coração. E Deus abençoa. Amém? Você pode falar com carinho com Jesus. Pode falar baixinho. Pode falar o que está acontecendo. Pode pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me mostra onde que eu pisei na bola, onde que meu coração se inclinou. Hoje você não vai orar por ninguém, mas isso não significa que Deus não está abençoando a sua casa. Amém? Mas hoje você está como o rei Ezequias. O reinado estava todo lá. O inimigo estava ameaçando aquele rei. Mas naquele momento Ezequias entendeu que para o rei ser salvo, ele tinha que ser salvo primeiro. Né? Crede no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e depois toda a tua casa. Então feche os teus olhos agora em nome de Jesus. Vem aqui, Senhor, diante da tua presença, um coração mais aberto, entendendo que as mudanças que eu preciso, o que eu não posso fazer, o Senhor pode. Mas, Pai, entendemos que às vezes nós queremos mudar o mundo inteiro. E é uma coisa boa querer mudar as pessoas. É uma coisa boa ver as pessoas se livrando do álcool, das drogas, restaurando famílias que se divorciaram. É bonito isso. Ver pessoas sendo alcançadas com a cura, com a libertação. Mas, Pai, muitas vezes nós queremos que tudo ao nosso redor mude, mas muitas vezes não passa de um desejo, Pai. Não chega na realização. Porque, meu Deus, para que algo ao nosso redor ele mude, nós precisamos mudar também. Às vezes queremos que as pessoas se convertam, mas será que somos convertidos de verdade? Às vezes queremos que as pessoas, olha, você tem que ler mais a Bíblia, até brincamos, Deus. E achamos que já sabemos a Bíblia toda. Ah, não, eu já sei, eu já li. Somos tão necessitados quanto isso. E a palavra de Deus diz que aquele que está em pé tem que se cuidar. Precisa se cuidar em porção redobrada, para que ele não caia.
fecharam portas que deveriam estar abertas. Reconhecer que estamos nus e nos escondemos do Senhor. E o Senhor está dizendo: eu quero fazer roupas de peles para você. Eu quero te dar roupas novas, anel, sandália. Eu quero te restaurar e te fortificar tanto que você tenha tanto de mim a ponto de transbordar para quem não tem. Você seja como Pedro e João, que iam para a igreja, e aquele paralítico que estava ali na porta, esperando receber uma esmola, recebeu o maior dos tesouros, recebeu Jesus. Ele entrava no templo depois da cura, dando glórias a Deus. Talvez você está esperando receber coisas físicas, materiais. E tudo que você precisa é receber o Espírito Santo para te conduzir. Porque muitos dos passos que nós damos errado é por falta de direção. Se a gente dá liberdade para o Espírito Santo, ele vai falar: por aqui não, esse sentimento aqui não, essa palavra não deve sair mais da sua boca. E o nosso coração fica palpitando, compungindo, e mesmo sem ninguém pedir, a gente começa a fazer o que é certo. Porque o cristão, irmãos, um seguidor de Cristo, ele é igual a Cristo. Jesus não guardava as coisas no coração. A Bíblia diz que Jesus tirava um tempo para orar, ele lia a palavra do Senhor, frequentava as sinagogas, mas ele também fazia a obra de Deus. No primeiro momento, nem a família acreditava em Jesus. Mas à medida que Jesus ia fluindo o poder de Deus, hoje temos na Bíblia uma das maiores cartas escritas do próprio irmão de Jesus, chamado Tiago. E esse Tiago, ele escreve dizendo: olha, não seja como a onda do mar não, que vai e volta. Não seja como uma semelhança de um espelho, no momento que sai, desaparece. Porque um dia o Tiago tinha sido assim por Jesus. Aquele Tiago que um dia falou assim: meu irmão está se achando. Mas ele foi impactado pelo mover do Espírito Santo. Ele foi evangelizado pelo exemplo de Jesus.
é ser como Jesus, andar como Ele andou, fazer o que Ele fazia. Mas tem gente que se envolve em brigas, discussões. Tem gente que não pode falar nada, que fica magoado, chateado. Tem gente que para de ir à igreja, troca a igreja por outros lugares, por outros amores. Outras pessoas estavam caminhando tão bem, e aí vai aparecer alguém, é bênção de Deus. Mas aquela paixão não afastou a pessoa de Jesus. E o plano falhou. O plano de Deus inicial por Ezequias era: já que você começou comigo, você vai terminar bem comigo. Não vai te faltar nada. Mas quando o coração do rei se inclinou, achando que já tinha vivido bastante, sentido bastante, ele foi surpreendido com uma má notícia. Eu falo: Jesus, será que vai ser necessário a gente ser surpreendido dessa forma? Para colocar a nossa casa em ordem? Será que é preciso isso? Eu oro para que o Espírito Santo seja suficiente no nosso coração. O Senhor está restaurando agora.
Talvez o que você ouviu aqui hoje da parte do Senhor, havia tempo, ou talvez você nunca ouviu. Porque é bom falar que Deus fará, mas o que nós faremos? Estamos virados para a parede agora. Houve adultério, houve aborto, houve roubo, houve mentira. Você está recebendo perdão como Ezequias recebeu. Se o seu coração se inclinou às avarezas, às luxúrias, se o seu coração se inclinou ao medo, à dúvida, como Jó, sabe que no meio que se turbilhão todo, Deus pode falar com você. E agora os seus olhos passam a ver as direções que Ele tem. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Consolo, deixa fluir a cura agora, deixa fluir o conselho, o envolver de Deus, deixa Deus curar a sua alma. Talvez você não consegue se perdoar por algo lá atrás, mas pode se perdoar porque Deus já te perdoou. Pastor, eu quero o perdão de Deus, então perdoe quem você precisa perdoar. Liberta, deixa ir. Deixando as coisas que atrás têm um avanço. Não permita que os teus ossos se seguem na tristeza, não. Não permita que o diabo consuma seus dias. Não permita que o espírito de enfermidade venha te abater.
mais. Quanto mais de Deus você buscar, mais dele você terá. Você crê nisso? Como Jesus nos pergunta, crês nisso? Você crê que nós somos o mundo agora? Você crê que os fragmentos da presença de Deus estão vindo sobre você agora? Que fagulhas estão acendendo dentro do seu peito? Você crê que a sua fome e sua sede estão sendo saciados? Você crê nisso? Eu digo obrigado, Jesus. Obrigado por me amar e me dar essa oportunidade de restaurar a minha vida, a minha família, nos pés do Senhor. E vamos aplaudir o bem forte. Glória a Deus. Queridos, é essa a bênção que Deus tem para nós.